E olha, tem novidade, hein? O GDF publicou no Diário Oficial de hoje a regulamentação da lei que proíbe fogos de artifício que fazem aquele barulhão, aquele estrondo. Rita Yoshimine, bom dia para você. Demorou para sair essa regulamentação, hein? Bom dia, Fred Ferreira. Demorou sim, porque a lei foi aprovada em 2020, né? Aí houve algumas idas e vindas na Justiça, se o GDF poderia ou não legislar sobre isso. No caso, a Câmara Legislativa, o GDF também fazer essa regulamentação. Foi e voltou na Justiça, mas agora está valendo. E a regulamentação saiu hoje, num decreto. Saiu, bom dia também para você que nos acompanha aqui desde cedo. Obrigada pela companhia. E a regulamentação saiu hoje, então, no Diário Oficial do DF. A gente sabe que os fogos são bonitos, muita gente gosta, inclusive movimenta também o mercado, né? Tem a questão da economia, mas por causa desse barulho, quando eles são muito barulhentos, acabam atrapalhando, incomodando muita gente, principalmente autistas e quem tem animais de estimação. Os autistas ficam muito nervosos, entram em crise, inclusive tutores de pets também afirmam que já teve animal que morreu com o susto por causa do barulho dos fogos. Daí a ideia da lei que proíbe os fogos que fazem muito ruído. Você está vendo aí, né? Vocês veem a imagem de como eles são bonitos no céu. Muita gente associa, né? Os fogos são sempre soltados quando tem algum tipo de festa, alguma comemoração, mas tem gente que acaba sendo prejudicada. Então foi aprovada uma lei em 2020. A gente vai ver agora então o texto dessa lei, né? O texto diz que é proibido manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício ou de qualquer artefato pirotécnico que tenha sons muito altos e secos em todo o DF. Só que, embora a lei já exista desde 2020, sem regulamentação, ela não poderia ser colocada em prática. Então, uma lei sem regulamentação, na verdade, não existia, né? Era só no papel. Daí que muita gente reclamando sobre essa demora para ser regulamentado e para entrar em vigor de vez. Aí ontem à tarde teve uma audiência pública lá no Tribunal de Justiça para discutir o assunto. A Vara do Meio Ambiente reuniu Ministério Público, comerciantes e ONGs de proteção de animais. Imagens aí na tela, foi uma discussão virtual, né? Quem vende os fogos disse que já vinha se preparando para isso, com opções de fogos que têm baixo ruído e preço parecido no mercado. Mas os comerciantes também estão preocupados com a falta de fiscalização e a venda clandestina, né? Uma vez que regulamenta para eles e os outros. A Polícia Civil defendeu o limite máximo de 100 decibéis, que seria razoável, porque aí não incomodaria nem as pessoas nem os animais. E disse que avalia também pedir ajuda ao Exército nessa fiscalização. O procurador do DF, que participou da audiência pública, disse que a dificuldade para regulamentar a lei demorou bastante, é que o texto era muito genérico. E a juíza, que participou, coordenou aí essa audiência pública, deu um prazo de 20 dias para que o GDF se manifeste sobre o plano de fiscalização para a aplicação da lei. E daí que, isso foi ontem, né, o procurador representando o DF disse que o texto já estava assinado pela governadora em exercício, Silene Leão, e o decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje. Esse texto afirma que a regulamentação da lei dos fogos de artifício é para atender uma ordem judicial. Então, reforça o texto, né? Ficam proibidos os fogos de estampido, aqueles que têm barulho, mas dá um limite. A regulamentação dá um limite de 100 decibéis de barulho, a se contar a 100 metros do local de onde os fogos são soltos ou disparados. Só podem ser usados os fogos de vista, assim que eles são chamados, aqueles que têm efeitos visuais, mas não têm estampido, naquele limite de 100 decibéis, como eu falei. A exceção são os dispositivos de uso moral e sonoro usados pela polícia. No caso, aquelas bombas de efeito moral, né, usados em manifestação, estão permitidos, obviamente. E também estão permitidos ainda os fogos para desmonte e demolição de rochas, que fazem um barulho danado, mas isso só de dia e também com a licença dos órgãos competentes. Portanto, para uso geral, divertimento, festa em casa, nenhum tipo de fogos de artifício que faça barulho. Os estabelecimentos que comercializam esses fogos, eles estão obrigados agora a orientar os clientes sobre essa proibição, né, desse limite, que pode chegar até no máximo 100 decibéis, e o vendedor deve inclusive fazer o cadastro de quem compra, não só com os dados pessoais, como também o que foi comprado. Esses dados precisam ser arquivados durante 2 anos.
Quem vai fiscalizar o cumprimento das regras é o IBRAM, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF, e também os órgãos do DF que cuidam de segurança pública. Agora, a parte mais importante, que é aquela parte que pesa no bolso e faz com que as pessoas obedeçam, né, às leis. Punições. Uma multa de R$ 2.500, R$2.500. Esse valor pode ser dobrado se houver uma reincidência, se a pessoa fizer de novo a infração num período inferior a 90 dias. O material ilegal vai ser apreendido e o alvará de funcionamento da loja que vender os fogos com barulho, esse alvará vai ser cassado. Se o infrator ainda pode responder, né? Além de receber multa, Fred, além de receber multa, além de ter o material apreendido, ou se for no caso do comerciante, ter a licença cassada, né, o alvará de funcionamento cassado, a pessoa ainda pode responder na justiça por crime de maus tratos e reparação de dano moral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa paga ali administrativamente falando e ainda pode responder na justiça. Eu tinha um cachorrinho caramelo, Rita, que quando os fogos de artifício bombavam lá no Guará, ele corria para debaixo da cama, né? A gente tem que ter noção de que também os animais sofrem muito com esses fogos. Rita, vamos falar agora sobre